Bom dia a todos, bem-vindos em nome de Jesus. Nós já oramos, mas eu vou convidar você a que nós oremos de novo. Quero dizer que sua vida, aqui sua presença é bênção de Deus para a nossa vida. Você empresta seu fone? Senhor, muito obrigado por esta hora e pedimos que nesta manhã o Senhor nos dê uma boa caminhada, mantenha nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos, nossos corações abertos para a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos, então, mais uma vez. Vamos para a nossa segunda aula e eu quero iniciar nosso encontro de hoje falando de uma coisa. Por que estudar o Antigo Testamento? Por que nos determos no estudo ou na leitura do Antigo Testamento? A resposta é basicamente simples, ainda que haja pessoas que não gostem da leitura do Antigo Testamento ou não aceitam a leitura do Antigo Testamento, acham que o seu estudo não vai bem. Antes que você comece a desenvolver esse tipo de pensamento ou esse tipo de precaução ou preconceito quanto ao Antigo Testamento, eu vou dar algumas razões pelo que nós devemos estudar ou devamos estudar mais o Antigo Testamento. Em primeiro lugar, como você pode ver, e aí vão aparecer alguns slides na sua tela aí, do porquê nós podemos ou porquê nós devemos estudar o Antigo Testamento. Aí o Davi está colocando uma lista de livros bíblicos do período que nós temos aí, e de novo, como falamos na aula passada, 28 livros dos 39 do Antigo Testamento contemplam esse período nosso aqui. Mas podemos também trazer para você o seguinte: a igreja iniciante, alguns dizem igreja primitiva, parece coisa assim muito antiga. A igreja iniciante tratava o Antigo Testamento como escrituras. O outro slide os escritores do Novo Testamento usaram o Antigo como sua base. Eu não sei se já está aparecendo os outros slides aí. Depois, Jesus considerou as escrituras do Antigo Testamento como a palavra de Deus que falava do seu ministério e da sua pessoa. Em Lucas, capítulo 24, ele falando com os seus discípulos, disse: olha, vocês não entendem as escrituras, elas falam a meu respeito e elas já profetizaram todas as coisas que vocês estão vendo agora. Então, Jesus afirmou, vamos para outro slide. Dos 39 livros do Antigo Testamento, apenas dois, no caso Cantares e Esther, não aparecem diretamente no Novo Testamento. No entanto, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que dos 7.952, 53 versos que tem o Novo Testamento, 2.500 textos do Antigo Testamento estão no Novo. Meus irmãos, mais de um terço do conteúdo do Novo Testamento vem do Antigo, tirado de lá diretamente, citado diretamente, ou feitas ilações ou citações paralelas, ou uma referência às Escrituras. Então, no fundo mesmo, é que se você ouviu alguém dizendo alguma coisa do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento não tem valor para nós, se você ouviu isso, essa pessoa, na verdade, quis passar da ideia de que o próprio Novo Testamento não tem validade, porque 30% de todo o conteúdo do Novo Testamento está no Antigo. Citação direta.
pessoas falando as palavras das Escrituras ou fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Então, se você não lê o Novo Testamento, é muito provável que você não leia o Antigo. Ou se você não lê o Antigo, é porque você não está lendo o Novo direito. E se você não acredita no Antigo Testamento, no fundo, você está dizendo que não acredita no Novo. Porque o Novo Testamento é continuação do Antigo. Jesus disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Ou, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou como Romanos capítulo 15, versículo 4, tudo quanto outrora foi escrito, esse outrora foi escrito é o que nós consideramos Antigo Testamento hoje. Ou quando o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura quer dizer todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus. O apóstolo Pedro escreveu: nenhuma palavra da profecia é de interpretação particular. Antes, homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, todas essas referências que falei aqui para vocês e outras que eu poderia citar são relativas ao Antigo Testamento, ao que nós chamamos de Antigo Testamento. O Novo Testamento, na verdade, vai aparecer bem depois, lá pelo 3º século, no 4º século, é que nós temos aí alguma coisa chamada de Novo Testamento. Bom, isso a título de introdução. A gente não crê no Novo se a gente não crê no Antigo. A gente não segue o Novo se não tiver um olho no Antigo Testamento, entendendo que ali é palavra de Deus. Então vamos seguindo para a nossa lição de hoje. Então, Davi está mostrando aí o mapa, ou 2 mapas, o mapa das 12 tribos de Israel, esse que está aqui, pelo menos para mim, na minha esquerda, deve estar na sua esquerda, esse que é mais colorido, tem verde, amarelo, vermelho e tal. Esse é o mapa de Israel, bem no meio aí tem o rio Jordão, passando ali, das 12 tribos, isso é chamado de reino unificado. Do outro lado do Jordão, mas no lado leste, na sua direita, tem as tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. E o outro mapa, aqui do reino já dividido, o reino do norte e reino do sul. Hoje, o nosso tema é sobre os reis do período do Reino Unido, ou das 12 tribos de Israel. 3 são os principais reis do Reino Unido, ou Reino Unificado. Saul, o primeiro, Davi, o segundo, e Salomão, o terceiro. Há um rei, depois da morte de Saul, algumas tribos do norte ungiram um filho de Saul, chamado Isbosete. Ele reinou durante 2 anos, mas enquanto Isbosete reinava na parte norte, Davi reinava na parte sul. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, mas desses 40 anos, 7 anos foram na parte sul e 33 anos no Reino Unificado. Depois de Davi, o rei Salomão reinou o tempo todo sobre o Reino Unificado. Está aqui. Então, vamos ver agora, mais particularmente, sobre cada um dos reis de Israel com o Reino Unificado. Saul. E eu digo que Saul era o rei amado por Samuel. No início, você viu semana passada que Samuel não gostou da ideia de Israel ter pedido um rei. Deus também não gostou da ideia, mas quando Deus disse: atenda ao pedido do rei, atenda ao que eles estão pedindo para você.
Então Samuel deixou os seus preconceitos de lado, deixou a sua opinião de lado e começou a se referir ou se relacionar com Saul, isso de forma diferente. O que nós vamos ver é, então, que Saul acaba ungindo, Samuel acaba ungindo Saul, e olha essa referência de 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite, ele derramou na cabeça de Saul, beijou Saul e disse: Deus está ungindo você como chefe do seu povo. Você governará esse povo e o livrará de todos os seus inimigos. Samuel, que antes não queria um rei, não aceitava a ideia de um rei, agora no dia da unção do rei Saul, ele beija Saul e a partir daí eles vão ter uma convivência bastante pacífica. Quando Deus rejeita Saul, e aí você vê a relação de Samuel com Saul, em 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 10 e 11, você vai ver, essa referência está aí também na sua tela. Saul sofre muito com isso, porque o Senhor diz para Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei de Israel. Saul me abandonou, Saul desobedeceu as minhas ordens, e com isso Samuel ficou muito triste, e porque ele ficou muito triste, ele passou a noite inteira, meus irmãos, gritando, orando, uma vigília, orando em voz alta ao Senhor em favor de Saul. No capítulo 15 ainda de 1 de Samuel, versículo 35, diz que Samuel nunca mais viu a Saul. No entanto, ele passou os seus dias angustiado, com muita pena de Saul. No entanto, o Senhor já tinha decidido que Saul não era mais rei, o Senhor já tinha se arrependido de tê-lo colocado como rei de Israel. O que nós concluímos, então, é que Samuel e Deus e o Senhor começam tendo uma mesma opinião sobre o rei. Quando Samuel unge Saul, ele começa a amar e começa a gostar do rei Saul. No entanto, Deus começa a desgostar do rei Saul. E aí nós temos um sentimento de Samuel e nós temos também algumas emoções que Samuel tem com Saul. Mas o que nós podemos concluir é que entre a vontade de Deus e o gosto de Samuel, entre a decisão de Deus e a decisão de Samuel, é que as emoções do profeta, aquilo que ele sente, a sua subjetividade, de nada valem diante da palavra do Senhor. Isso nós vamos ver várias vezes, o que um profeta quer e aquilo que Deus quer, e acaba prevalecendo a vontade de Deus. Graças a Deus por isso, e por isso o profeta é o homem de Deus. As emoções subjetivas não ficam em primeiro lugar. O que prevalece, graças a Deus, é a palavra de Deus e a vontade de Deus. Por isso, ainda que Samuel gostasse de Saul, 2 vezes, meus irmãos, 2 vezes, Samuel precisou falar para Saul que ele havia perdido o privilégio de ser rei. Vamos ver um texto aí na tela, da primeira vez que Samuel fala com Saul e que ele perdeu esse privilégio de ser o rei. 1 de Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. O que você fez foi loucura. Isso é Samuel falando para Saul. O que você fez, Saul, foi loucura. Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Se você tivesse obedecido, Saul, Deus teria deixado você e os seus descendentes governarem o povo de Israel por gerações. Mas agora, Saul, você não continuará a governar. Você perdeu porque desobedeceu ao Senhor.
E por isso, o Senhor vai encontrar um homem do tipo que ele quer, do jeito que ele gosta, e fará chefe do seu povo. A próxima referência, ou uma próxima vez que Saul se encontrou com Samuel, está no primeiro livro de Samuel. E talvez, irmãos, aqui esteja parecendo rápido para você, mas como esta aula de hoje está gravada, você pode retornar lá para que você fixe essas coisas na sua cabeça, no seu coração. Você também pode anotar. E nós temos também as lições em modo físico. O escrito do que você está vendo hoje também pode estar disponibilizado a você. Então vamos lá. No capítulo 15 de 1 de Samuel, Samuel continua falando com Saul e diz assim: eu vou lhe contar, Saul, eu vou lhe contar o que o Senhor me falou na noite passada. 1 de Samuel, capítulo 15, dos versículos 11 até 28. Eu vou lhe contar o que Deus fez, o que Deus me falou na noite passada. Você pode até pensar que é uma pessoa sem muita importância, mas você é o líder da tribo de Israel. O Senhor ungiu você como rei de todo o seu povo e mandou que você fosse na guerra contra os amalequitas, essa gente muito má, e era para você lutar até o fim e acabar com essas pessoas. No entanto, Saul fez coisa errada. Então, por que é que você desobedeceu, Saul? Por que você não obedeceu a palavra do Senhor? Por que você teve pressa em ficar com as coisas do inimigo? Talvez Samuel lembrando aqui de Acã, no tempo de Josué, uns 400 anos antes, lutando contra o povo, não era para ficar com nada do povo, e Acã ficou com uma capa, uma barra de prata e ouro, e Israel acabou perdendo a batalha. Samuel agora está falando com Saul: por que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo uma coisa que para Deus é errada? O que é, Saul, que o Senhor prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar-lhe as melhores ovelhas. Saul, versículo 23, a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria e o orgulho também. O Senhor o rejeitou, Saul. Você não é mais rei. E na continuidade desta passagem, quando Samuel se vira para sair, Saul se agarra nele e pede: venha comigo. E Samuel diz: eu não voltarei com você, Saul. Você rejeitou as ordens de Deus. Por isso ele também o rejeitou como rei. Eu quero que você lembre, Samuel ama profundamente Saul. Ele já passou uma noite inteira chorando e pedindo misericórdia de Deus. Mas agora eu imagino a emoção de Samuel falando essas coisas para Saul, porque ele ama Saul, mas o Senhor já o rejeitou. No versículo 27 diz: então Samuel virou-se para sair, mas Saul segurou Samuel pela barra da sua capa e ela se rasgou. Samuel então vira para Saul e diz: Saul, hoje Deus rasgou de suas mãos o rei de Israel, o reino de Israel, e deu para alguém que é melhor do que você. Bom, vamos adiante, passemos agora para o tempo do rei Davi, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus já dissera que encontraria, Deus disse para Saul que ele encontraria um homem melhor do que Saul. 1 de Samuel 13:14 é aquela referência que Davi mostrou, de que o Senhor vai encontrar um homem do tipo em que ele quer e que vai então ser chefe do seu povo. E
Em 1 de Samuel 15, 28, nós também acabamos de ver esta referência, mas está aí no slide, é que Deus rasgou o reino de Saul, assim como Saul tinha rasgado as vestes de Samuel, e Deus daria o reino para alguém que fosse melhor do que ele. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 28. Quando Davi é escolhido, uma coisa que me chamou a atenção é que Davi passa por diversos momentos de unções. A primeira vez que Davi é ungido foi pelo próprio profeta e sacerdote Samuel, porque Samuel é sacerdote e profeta. E aí está o texto de 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 1 a 3. O Senhor disse para Samuel: vá até Belém, na casa de um homem chamado Jessé, e ali você vai ungir um dos filhos dele para ser rei. Convide Jessé para um sacrifício, porque pode dar nas vistas que Saul descubra que você, na verdade, está agindo contra ele e vai matar você. Então convide Jessé para um sacrifício e faça esse sacrifício com ele. Foi nessa ocasião a primeira vez que Samuel ungiu Davi. A segunda vez que Davi é ungido, a referência está no segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 4. E naquele tempo, Davi é ungido pelos homens de Hebrom, uma cidade ali da tribo de Judá. Os homens se encontram com ele e reconhecem que ele é o rei, e ele agora é ungido pelos homens importantes da cidade de Hebrom. Quando Davi achar o texto, então ele vai seguindo. A terceira vez que Davi foi ungido, não perca aí a sequência, a terceira vez que Davi vai ser ungido está no segundo livro de Samuel, o capítulo 5, versículo 3. O que está acontecendo agora é que os homens de Israel, os líderes de Israel, entendam que durante 7 anos, Israel, as tribos do norte, estão sendo liderados por Isbosete, 2 anos, e 5 anos eles ficam ali sem um rei, sem um líder. De repente eles veem que Davi é abençoado por Deus, e eles vêm até a cidade de Hebrom e dizem: nós reconhecemos que você é um escolhido de Deus. E segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 3, diz que todos os líderes foram se encontrar com Davi na cidade de Hebrom. E ali Davi fez um acordo com eles, e eles agora, todo Israel, não só Judá, mas todo Israel unge Davi. Davi é descrito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Bom, o que faz com que Davi seja um homem segundo o coração de Deus? Em primeiro lugar, o que fazia com que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus é que ele confessava os seus pecados. Então, a confissão dos pecados faz com que, ao você confessar o seu erro, você acaba sendo um homem e uma mulher aceito por Deus. Mas eu quero chamar a atenção hoje é que Davi sempre fazia as coisas consultando a Deus. Nada mais do que 8 vezes aparece na Bíblia Davi consultando a Deus antes de ir para a guerra, antes de tomar uma atitude. Ele sempre orava, ele sempre pedia a um profeta, ele pedia a um sacerdote, ele pedia pelo jogo do Urim e Tumim, qual era a vontade de Deus. Diversas formas Davi usava para saber a vontade de Deus. Então, Davi pedia ajuda ao sacerdote Aimeleque. Diz em 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 15, o sacerdote Aimeleque disse para o rei Saul, e aí eles estão conversando, ele disse: será que foi essa a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Claro que não. Quer dizer, Davi continuamente pedia para o sacerdote Aimeleque
qual era a vontade de Deus, porque ele só queria agir segundo a vontade de Deus. E, meus irmãos, se você sempre está consultando a Deus sobre aquilo que você deve fazer, aquilo que você vai fazer, você será uma pessoa conforme o coração de Deus. 5 vezes é citado que Davi pedia também orientação a um outro sacerdote, Abiatar. 5 vezes. Primeiro de Samuel, capítulo 23, versículos 9 e 10, diz que quando Davi soube que Saul estava perseguindo ele para atacá-lo, ele disse ao sacerdote Abiatar, meu sacerdote, traga aqui aquele manto sacerdotal para que nós consultemos a Deus. E quando chegou o manto sacerdotal, ele disse, Senhor, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu, teu servo, eu estou sabendo que Saul está vindo para Keila. Ele vai me atacar? Sim, ele vai atacar. Eu devo sair? Então saia. Uma outra passagem é de 1 de Samuel, capítulo 30, versículos 7 e 8. Davi disse para o sacerdote Abiatar, traga de novo o manto sacerdotal para que nós consultemos a Deus. Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, eu devo ir atrás desses invasores? Veja que agora ele não está fugindo de Saul, mas ele está perguntando, eu devo ir à guerra contra os filisteus? Eu devo ir guerrear? A resposta é, vá atrás deles. E eu vou ganhar a batalha, você vai ganhar a batalha e você vai libertar o povo. A próxima passagem é 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Veja. Olha o texto. Davi perguntou a Deus, eu devo ir governar alguma das cidades de Judá? Sim, disse o Senhor. Qual delas, então? E o Senhor disse, Hebrom. Então ele ficou governando, como eu falei, aqueles primeiros 7 anos que ele governou o povo de Judá a partir da cidade de Hebrom. 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 19 e 23, diz, Davi perguntou a Deus, eu devo sair para lutar contra os filisteus? Se eu sair, tu me darás a vitória? Deus disse, vá, eu lhe darei a vitória. Mais uma vez, quer dizer, outra vez, Davi consultou o Senhor e o Senhor respondeu. E agora o Senhor disse, não os ataque desse jeito, não vá por aqui. Vá pela plantação de amoreiras e ataque os seus inimigos por trás. Davi, além de consultar o sacerdote Aimeleque e consultar o sacerdote Abiatar, o profeta Gade, bem amigo de Davi, o profeta Gade também dava orientações a ele. No primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 5, diz, o profeta Gade foi até o lugar onde Davi estava e lhe disse, não fique aqui, Davi, vá logo para a terra de Judá. Então Davi obedeceu ao profeta, saiu dali e foi para a floresta de Eret. A última referência das 9 vezes das 8 vezes que Davi pergunta para Deus, é 1 de Samuel, capítulo 23, versículos de 1 a 4. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, e eles estavam roubando o trigo dos judeus, e aí Davi consultou a Deus, ele disse, eu devo atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor, ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi fraquejaram, temeram e disseram, nós estamos com medo de ir a Keila, agora nós vamos guerrear contra os filisteus. Aí Davi consultou ao Senhor, e o Senhor disse, pode ir guerrear, eu darei a vitória. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, meus irmãos. Porque Davi, vocês viram aí, nós não temos um relato diário da vida de Davi, mas nós temos 8 vezes em que Davi consultou ao Senhor. Então esse homem é segundo o coração de Deus. Esse homem que consulta a Deus. Ele vai para a guerra,
ele vai reinar, ele vai fazer uma viagem, ele está sempre consultando a Deus, por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas, e aí tem um mais. Davi nem sempre consultou a Deus, e pelo menos em 4 ocasiões, Davi não consultou ao Senhor. Uma delas está aí na sua tela, 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 1 a 9. Uma referência desta passagem também está em 1 das Crônicas, capítulo 15. Mas vamos para 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 1 a 9. A passagem é simplesmente esta. No dia que Davi, não consultou o Senhor, deu ruim, como nós dizemos. Algo ruim aconteceu com seu ajudante Uzá, que eles estão trazendo a arca de forma errada, e a arca balançou sobre o carro, Uzá levantou a mão, tocou na arca e ele morreu. Davi sabia que ele era um homem de Deus, que ele queria fazer as coisas de Deus, mas Deus falou para Davi naquele dia que ele tinha que fazer as coisas de Deus segundo a vontade e orientação de Deus. Outra vez é quando ele foi repreendido pelo profeta Natã, no 2º livro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 15. O profeta foi mandado por Deus para repreendê-lo, porque ele não estava fazendo o que era certo naquele episódio com Urias, a quem ele mandou matar. Em consequência disso, no 2º livro de Samuel, capítulo 16, versículo 22, há uma passagem em que o profeta então vai avisar que coisas ruins vão acontecer na vida de Davi por causa do seu erro. E a última passagem que vamos examinar é no 2º livro de Samuel, capítulo 24, quando Davi faz um censo, ou faz um recenseamento. Por que este recenseamento é feito e desagrada a Deus? Porque Davi, agora, o seu coração se infla, o seu coração se incha, o seu coração está agora contente consigo mesmo. Ele acha que ele deve medir suas forças não na sabedoria de Deus, mas no seu próprio exército. O recenseamento do povo não foi uma coisa boa. E aí veio o profeta Gade, como diz 2 de Samuel, capítulo 24, versículos 11 a 17. Nós temos aí também um slide para isso. O profeta Gade veio para Davi e o repreendeu por isso e colocou para ele 3 opções. O profeta Gade foi falar com ele e disse: Deus lhe dá 3 opções, veja o que você prefere. 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos ou 3 dias de peste na sua terra? Dê a resposta e eu vou dizer para Deus. A resposta de Davi foi: olha como esse homem é realmente um homem de Deus. Ele disse assim: eu estou desesperado, porém eu não quero cair no castigo de homens. Que seja o Senhor quem nos castigue, pois ele é misericordioso e terá pena de nós. Meus irmãos, esse é o homem de Deus. Até para ser castigado, ele não quer ser castigado por ninguém. Ele quer cair nas mãos de Deus. Os profetas foram muito ativos na vida de Davi, por isso ele foi um homem segundo o coração de Deus. Profetas e sacerdotes. Gade mandou que ele agisse contra os inimigos, mandou também que ele construísse um altar para o Senhor. O profeta Natã o repreendeu por ter adulterado contra Urias e o profeta Natã também agiu diretamente na escolha do novo rei que iria substituir Davi. Muito bom. Eu estou aqui sofrendo por causa de algumas questões humanas. Nós não tivemos aqui o cafezinho, nós não temos aqui água para o seu professor. Eu estou aqui quase como aquele rico no inferno, pedindo que alguém molhe o dedo de água e toque na minha língua, meus irmãos. Vocês não imaginam
o caos que está aqui nesta manhã. Eu não estou reclamando, eu estou clamando, não é? Da necessidade aqui. Só tem homem me ajudando hoje aqui no Estúdio 1. Vocês imaginem o caos que está nesse negócio. É um sofrimento. Eu espero que você esteja bem melhor aqui. Irmã Gisela, meus irmãos da técnica, vamos fazer uma pequena parada aqui, mas eu quero saber se até agora está indo tudo bem, como é que as pessoas estão ouvindo, vendo, o que eles estão dizendo aí, meu pessoal? Domingo que vem eu vou aí para te dar aguinha e café, tá bom? Puxa vida, tô começando a gostar disso, viu? Tô começando a gostar disso. Pastor, o Alex tem uma garrafa de café. Alex, poxa. O Alex está ostentando, viu? Não mostra o Alex, não, porque essa ostentação não vem de Deus, viu? Não vem de Deus. Tá. Alguém tem uma participação, tem uma dúvida até agora? Tá tudo certinho? Como é que está? Pastor, Opa, pode queria falar o seguinte, né? É muito importante a gente buscar essa direção de Deus em tudo que a gente faça, né? É muito interessante como Davi pediu essa orientação a Deus. Mas, assim, diante da experiência prática aí do senhor, né? O que a gente faz quando a gente pergunta, e a gente ouve ali aquele silêncio de Deus, aquela calmaria. O que fazer nessas horas? O que o senhor nos orienta aí diante da sua vivência aí com o Senhor? Tranquilidade, né? Tranquilidade. A falta de resposta do Senhor não é um privilégio nosso. A gente vê lá em Atos, capítulo 16, o apóstolo Paulo querendo ir para a Ásia, o Senhor não permitiu. Ele disse, puxa, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, como é que ele não permite a minha viagem? Depois ele pediu para Deus que queria ir para a região da Bitínia, da região frígio-gálata, por ali, e Deus também não permitiu. E à noite ele teve um sonho de um jovem falando com ele, dizendo, passa para a Macedônia, a parte da Europa. E os companheiros de Paulo, então, concluíram que ele devia ir, então, para aquela parte das missões na Europa, que ele chegou em Filipos. Ele escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que intentou ir, mas Satanás não deixou ele ir até aos Tessalonicenses. Então, veja que um apóstolo como Paulo, que talvez esteja aí, como nós dizemos, mais perto de Deus do que nós, está lutando com falta de orientação. Ele quer fazer alguma coisa e não conseguiu ainda. Ao escrever aos Romanos, ele grafou assim, eu não quero que vocês ignorem que muitas vezes eu quis estar com vocês, mas eu tenho sido impedido até agora. Meus irmãos, eu quero só dizer para vocês que chegaram aqui 2 copinhos vagabundos de água, mas não é pelo copo, não, é pela água que chegou, graças a Deus, aqui. Além disso, a água chegou quente. O pessoal aqui nem sabe que eu gosto de água gelada. Que coisa, hein? Bom, então o apóstolo Paulo tem aquela região de Atos capítulo 16. Tem a outra vez que ele quis ir para Tessalônica, Satanás não o deixou. E da outra vez que ele queria ir para Roma e não tinha conseguido ainda ocasião boa para isso. O apóstolo Tiago também escreveu na sua epístola sobre planos que nós fazemos.
Ele diz, vocês que estão dizendo, depois da pandemia eu vou viajar, vou para Caldas Novas, vou para Pirenópolis, vou para Porto de Galinhas. Vocês deviam fazer isso, mas dizer, se Deus quiser, eu vou fazer isto ou aquilo. Às vezes nós achamos, irmã Pamela e irmãos, que nós somos donos da nossa agenda, o Senhor é dono da nossa agenda. E às vezes Ele não vai permitir que nós façamos alguma coisa. Quando Ele não permite, tranquilidade e vamos deixar isso com Ele, tá bom? Pastor, só um minuto, mais uma pergunta que chegou para o senhor. Opa, maravilha. É uma pergunta da classe Dinâmica da Vida Cristã. Isso. A pergunta é: qual é a diferença entre o Deus de Números 23:19 e o de 1 de Samuel 15, arrepender-se versus não arrepender-se? Ótimo, ótimo. As pessoas, de vez em quando, se apegam nesta ideia da teologia que Deus não se arrepende. O que normalmente se diz é que Deus, na sua própria natureza, não muda e por isso Ele não se arrepende. Mas certamente, em relação às nossas decisões, Deus vai nos guiando e de vez em quando Ele também vai mudando de direção a respeito das coisas que Ele havia planejado para nós. Ele colocou Saul e a ideia de Saul é que Saul e seus descendentes fossem governantes. Não deu, era Davi. Ele fez uma promessa para Davi que por todas as gerações, um filho seu ia governar a terra toda. Não deu. Logo no tempo de Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, o reino foi dividido. No reino do norte, a gente vai ver isso, Deus fez uma promessa para Jeroboão, o primeiro rei do reino dividido, e Deus disse também que ele e seus descendentes, reis por muito tempo. Não deu, ele pecou, e já que ele pecou, então Deus teve que fazer novos planos. Quando Deus prometeu para Jeú, um outro rei do Reino do Norte, para vingar os pecados de Acabe, disse, se você fizer tudo certinho, então eu vou manter você e seus descendentes no plano. Acontece que Deus planeja algo para nós, e nós metemos os pés pelas mãos, como nós dizemos, nós acabamos pisando na bola, e aí Deus não vai ter que segurar um pacto conosco se nós erramos. Agora, com Ele mesmo, Ele não muda. Dá para ver esta ideia aqui como é que é? Alô? Estamos ouvindo, pastor. Ótimo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu assim para Timóteo: se nós formos infiéis, ele, contudo, permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, Deus consigo mesmo, ele não muda. Agora, quando ele planeja algo bom para nós e nós metemos os pés pelas mãos, confundimos todas as coisas e erramos e saímos da sua presença, ele permanece fiel a ele mesmo, mas ele não vai manter o pacto que ele fez conosco quando nós nos desviamos dele. Então, é esta a ideia. Deus muda com relação àquele plano que ele tinha. Eu me arrependo de ter colocado Saul. Ele vai se arrepender de ter colocado Jeroboão. Ele vai se arrepender de ter colocado Jeú como reis de Israel. Por outro lado,
por outro lado, há um rei, nós vamos ver depois na outra aula, um rei chamado Manassés. Manassés abusou de ser ruim. Abusou de ser ruim. E ele foi punido por isso. Ele foi preso, levado para outro país, mas lá no outro país ele chorou, se arrependeu, e chorou, se arrependeu, orou. Deus fez com que ele voltasse e reassumisse o seu plano, ou o seu governo. Veja, a mudança está no rei. O rei se humilha tanto que ele acaba voltando. Um outro rei que acaba se arrependendo foi o rei Ezequias, e Deus muda o que havia dito para ele. Diz assim, olha, põe a tua casa em ordem, que você vai morrer. No dia que ele ouviu isso do profeta Isaías, ele chorou, mas chorou desesperadamente. E Deus disse assim, eu vi o tanto que ele se arrependeu, o tanto que ele chorou, o tanto que ele me pediu. Então, Isaías, vai lá e diga para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. Olha que Deus misericordioso. No entanto, há um rei no tempo de Jeremias, chamado Zedequias, é o último rei de Israel. A coisa estava tão ruim ali para Israel, que o rei Zedequias chamou os líderes de Judá e resolveram libertar todos os escravos. Porque eles fizeram essa coisa certa, Deus aliviou a pressão sobre eles que os babilônios estavam ali castigando eles. Assim que eles, assim que eles se viram livres da opressão dos babilônios, eles voltaram a escravizar as pessoas, homens e mulheres. Deus não gostou disso. Então, tudo isso eu estou explicando assim. Quando o homem erra, quando ele foge dos propósitos de Deus, quando ele se torna rebelde contra Deus, Deus não mantém aquela ideia de nos abençoar se nós nos afastamos completamente dele. Agora, ele consigo mesmo, ele para ele continua sempre o mesmo. Assim, aí nós confiamos que diz assim, eu não mudo, como disse para o profeta Isaías, ou como disse Tiago, onde não há sombra nem variação de mudança. Esse é o nosso Deus. Então ele é sempre fiel, fiel com ele mesmo, ele tem uma fidelidade consigo. Agora, quando nós somos infiéis, ele não vai manter um pacto de abençoar pecadores, rebeldes, que se voltam contra ele. Esta ideia é a minha resposta. Obrigado pela participação. Pastor, mais uma pergunta pode fazer agora? Opa, bom dia. Temos duas. O Edson só tem direito de dar bom dia. Ele tem preparado uma pergunta desde terça-feira, que eu estou com medo. Edson, faça a sua pergunta e eu não respondo. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia. Você tem café? Você tem café aí? Café aqui também. Eu não tenho. Na realidade, me chamou a atenção desde domingo passado, e nessa segunda lição está escrito essa questão não só de consultar a Deus e esperar a resposta, né? Mas ainda aqui, falando do rei Davi, você escreveu algo que me chamou a atenção, que diz assim, além de fazer a vontade de Deus, tem que ser feito segundo o padrão de Deus. Isso. Quando você fala de usar. É só uma explicação para o restante do pessoal. O Edson já tem a lição escrita, o que todo mundo também pode ter. Então, se você quiser ler durante a semana a lição toda, a gente disponibiliza. Vamos lá, Edson. Então, às vezes, a gente pensa que basta fazer a vontade de Deus ou que está fazendo a vontade de Deus. Isso. Mas a gente está aprendendo aqui que não basta somente fazer a vontade de Deus. A gente tem que fazer a vontade de Deus conforme o padrão que ele deu para que a gente fizesse. Isso.
Não Exatamente, é isso. Edson, quando Deus mandou Moisés desenhar e construir o tabernáculo, 5 vezes, o Senhor disse para Moisés: tenha o cuidado de fazer conforme eu estou dizendo, conforme eu estou mostrando. Isso é tão importante que uma referência dessa aparece no livro de Hebreus, dizendo isto é tão importante que Deus insistiu que Moisés fizesse as coisas de acordo com aquilo que ele tinha mostrado. Então, não é só importante fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade de Deus do jeito que ele quer. Porque Deus mandou construir a arca e ela foi tomada na guerra lá no tempo do sacerdote Eli e foi para a terra dos filisteus. Davi, então, a presença da arca nos filisteus fez mal para eles. Eles construíram um carro de boi, colocaram 2 vacas puxando esse carro de boi e ela foi parar na terra de Israel. Davi achou então que ele também podia fazer um carro de bois, colocar ali 2 vacas e carregar. Acontece que o filisteu não sabia qual era a vontade de Deus, mas Davi sabia. Então Davi devia fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, não conforme o filisteu, que não conhece a Deus e não conhece a sua vontade. Esta é a grande diferença. Tem que fazer a vontade de Deus do jeito de Deus. Meus irmãos, é bom que vocês estejam sempre colaborando comigo, porque chegou um cafezinho aqui, trocaram o meu copo d'água, a coisa melhorou. Foi só vocês participarem e a coisa já modificou aqui. Vamos seguindo, Pastor, então? Gisela. Posso? É uma pergunta, pastor, da Clariana. A pergunta é a seguinte: como saber, ter o discernimento correto se a resposta é de Deus mesmo ou se estamos sendo guiados pelas nossas emoções? Isso. Essa é uma boa pergunta. Eu acredito sempre que nós devamos conversar com outras pessoas sobre as coisas que nós temos dúvidas. Conversar, pedir opinião, pedir que as pessoas orem para que nós tenhamos certeza e tranquilidade. Nós devemos orar. O apóstolo João escreveu que se o nosso coração está tranquilo diante de Deus, então nós temos confiança diante dele. Se nós não temos muita confiança, peçamos para orar. Irmã Gisela, quando Meire quis namorar comigo, eu já namorava outra moça, e Meire fez algumas campanhas de oração, isso há 30 e poucos anos atrás. Ela começou a fazer a campanha e Edir Macedo continuou as campanhas que a Meire começou. Quem começou isso foi a Meire. E ela pediu para outras pessoas orarem, a Raquel, Sofia, que eram mulheres de oração, e elas jejuaram. Depois a Meire foi ampliando isso, aquela que é hoje minha sogra também começou a jejuar e orar e tudo. Então a coisa aconteceu. Então é Clariane, não é isso? Então ore, peça para outras pessoas orarem com você e compartilhe as coisas com outras pessoas. Na multidão de conselhos que vem a sabedoria. Praticamente a faculdade toda estava orando por nós dois. Olha aí, ó. Tá vendo? Como é que é o negócio? A oração foi forte e funcionou. Foi forte. Foi Meire que há 38 anos atrás começou essa coisa de campanha, de corrente, A misericórdia de Deus, foi não? jejum pelas causas impossíveis. Então, quando vocês quiserem saber disso também, consultem a Meire, vai sempre bem, tá? Eu vou seguir aqui, tá bom? Vamos tratar agora de Salomão, que eu chamei de o homem amado de Deus. Salomão foi ungido rei no lugar do seu pai, no primeiro livro dos reis.
está tratando disso, está aqui. Mas, diferentemente de Davi, seu pai, Salomão foi ungido pelo profeta Natã, porque Natã não era sacerdote, e ele foi também ungido pelo sacerdote Zadok. Então, na unção de Salomão já tem ali Natã, o profeta, e Zadok, o sacerdote. Nós vemos isso no primeiro livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículos 34 a 39. Quando Salomão é ungido rei, um irmão dele, mais velho, Adonias, queria ser rei e até se intitulou rei, mas o próprio Adonias reconheceu que Salomão foi ungido rei pela vontade de Deus. No primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 15, está lá dizendo isso: meu irmão se tornou rei porque essa era a vontade de Deus. Adonias falando com Batseba, a mãe de Salomão. Deus apareceu para Salomão e disse: pode pedir o que você quiser e eu darei a você. Salomão pediu sabedoria, não pediu riquezas, ele pediu sabedoria e Deus lhe deu sabedoria como um presente. Salomão recebeu uma porção estupenda de sabedoria porque ele se tornou o homem mais sábio daquele seu tempo. Mas Deus também lhe deu riquezas. Lhe deu riquezas. Assim, já que você não me pediu riquezas, eu também vou dar riquezas para você. Olha esse texto do segundo livro das Crônicas, capítulo 9, versículos 20 até 22. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro. Todos os objetos do salão da Floresta do Líbano, que era um dos salões do seu palácio, eram de ouro puro. No tempo de Salomão, a prata era considerada sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava até a Espanha, junto com a frota do rei Irão de Tiro. Cada 3 anos, essa frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos, micos. Ele era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. Para a glória do Senhor, o Senhor que lhe deu isso. Salomão era amado do Senhor. E durante um tempo, ele também amava o Senhor. Mas com o tempo, Salomão mudou o foco do seu amor. Ele deixou de amar a Deus e começou a amar mais as mulheres, como diz o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1. E ele casou com muitas mulheres, mesmo sabendo que esta não era a vontade de Deus. Porque Deus diz, quando acontecer de você casar com diversas mulheres, principalmente mulheres não da nação hebraica, essas mulheres vão fazer torcer o seu coração. Como está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 2. Eu tenho uma transparência para mostrar, mas não está sendo mostrada, então vamos lá adiante. Está aí, primeiro dos Reis, capítulo 11, versículo 2. Está aqui, Davi. Uma hora vai aparecer. Aí. Se não aparecer, a gente pula isso aí, ou você pode pedir para o Davi que mostre os slides para você. Nós também temos os slides prontos para isso. Aparentemente, diante da vida de Salomão, da vida que ele teve, nenhum profeta ou sacerdote apareceu para lhe chamar a atenção. Mas não é verdade. Fica aí com essa referência aí, isso. No entanto, Salomão teve, sim, profetas e sacerdotes que lhe chamaram a atenção. O profeta Natã, o profeta Aías e o profeta Ido. De certa maneira, eu imagino que esses 3 homens falaram sim com Salomão, mas talvez Salomão não tenha dado muita bola para eles, como nós dizemos. É provável que Salomão tenha se firmado só no seu poder e na sua sabedoria, mas ele teve sim, pelo menos esses 3 profetas que chamaram a atenção.
Do profeta Aías, nós vamos ver no domingo que vem, ele teve uma ação muito grande nos reinos de Salomão e Roboão, tanto que Aías é aquele que vai profetizar sobre a vida de Jeroboão, que vai ser o novo rei de Israel. Então, nessa passagem de 2 das Crônicas, capítulo 9, versículo 29, está aí. Desses profetas, Aías foi usado por Deus para anunciar o fim do reino unificado e a quebra da aliança que esse povo vai fazer. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, versículos 30 a 36, até um slide para mostrar, está aí, uma profecia de Aías. Aías tirou a capa nova que estava usando, cortou essa capa em 12 pedaços e disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, porque o Senhor, Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos para você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi, por causa do juramento que eu fiz a ele e por causa de Jerusalém. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros, Astarote, Quemos, Moloque. Salomão me tem desobedecido, ele tem agido de maneira errada, não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens como Davi, o seu pai, guardou. Mas eu não vou tomar o reino todo dele, vou deixar que ele governe um tempo. Eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, que eu escolhi. Do seu filho Salomão, aí sim, eu tomarei o reino de Israel e darei a você 10 tribos. Isso Deus falando através de Aías para Jeroboão. Mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que eu também sempre tenha um descendente de Davi reinando em Jerusalém. Essa é a profecia de Aías. Por isso eu acredito que o profeta Aías também falou com Salomão, mas é provável que já no final da sua vida ele já estava cheio de si e não obedeceu ao profeta. A Bíblia registra que 2 vezes o Senhor apareceu para Salomão. Esse texto que vocês estão vendo aí, 1 dos Reis, capítulo 11, versículos 9 a 13. 2 vezes Deus apareceu para ele, deu instruções para ele. No entanto, ele não quis saber das instruções de Deus. Então veio o julgamento de Deus sobre o rei Salomão e o Senhor levantou 3 pessoas que lhe serviram como inimigos. A primeira pessoa foi Haddad, que se virou contra ele. Há um slide aí mostrando, 1 dos Reis, capítulo 11, versículo 14. A segunda pessoa foi Rezon, que se virou também contra Salomão, 1 dos Reis, capítulo 11, versículo 23. E a última pessoa, como nós vimos, Jeroboão, que era da tribo de Efraim, um dos oficiais de Salomão, que se virou contra ele. Então, Salomão não ouviu aos profetas e Deus, então, trouxe pessoas que se voltaram contra ele e quando ele termina o seu reinado, ele já está fragilizado. Vamos, então, já para outra parte, já quase final, deixando os 3 reis, Saul, Davi e Salomão, e vamos ver sobre as condições que Deus colocou para o reinado, ou para o rei. Em primeiro lugar, na soberana presciência de Deus, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Preste atenção nisso. Na soberania de Deus, na presciência de Deus, quer dizer, no seu pré-conhecimento, Deus já havia falado que Israel ia ter um rei 500 anos, mais ou menos, antes de Israel ter um rei. Deus já tinha falado que eles teriam um rei, que eles iriam pedir um rei. Por que eu digo 500 anos? Porque lá no livro de Atos, no capítulo 13, diz que o período dos juízes, cerca de 450 anos. Então, por isso que eu estou dizendo com os 500 anos, porque quando Moisés escreveu isto, lá no livro do Deuteronômio, até Moisés escrever, ou de Moisés escrever, até o povo pedir
o novo rei, vão aí uns 500 anos. E a ideia é esta. Deuteronômio capítulo 17. Veja como é esta a profecia que vem um rei. Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor Deus está dando para vocês, isso é Moisés escrevendo, irmãos. Deus escrevendo através de Moisés. E vocês entrarem naquela terra, vocês vão querer um rei para governar, como os reis das nações vizinhas. Porém, Deus começa a falar, olha, o homem que vocês escolherem deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro. Somente um israelita pode ser escolhido rei. Esse rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército. Também não mandará homens para o Egito para comprar cavalos, pois o Senhor já disse que vocês não devem mais voltar para o Egito. Versículo 17. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso levaria esse rei a abandonar o Senhor Deus, coisa que aconteceu com Salomão. E também não ajuntará para si muito ouro. Versículo 18, quando esse rei começar a reinar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus, que está guardado com os sacerdotes levitas. Esse rei também, versículo 19, deverá ficar com uma cópia e lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor nosso Deus e para que sempre obedeça às leis e mandamentos do Senhor. E versículo 20, se o rei fizer isso, não irá pensar que é maior ou melhor do que os seus concidadãos. Ele cumprirá fielmente todas as leis e assim reinará por muitos anos. E os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Isso foi escrito 500 anos antes de Israel pedir o primeiro rei. Isso quer dizer que, daquela pergunta antes, e quando nós planejamos uma coisa que não está segundo a vontade de Deus? Apesar disso, nós nunca pegamos a Deus de surpresa. Ele nunca é surpreendido pelos nossos atos. Ele sabe o que nós vamos fazer. 500 anos antes, ele já tinha dito isso. Agora, quando o povo pede um rei, nós falamos isso semana passada, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, Samuel, então, vai falar também agora algumas condições do rei ou do que ele faria. Notem vocês que Samuel está tentando convencer o povo que eles não devem pedir um rei. Eu vou ler para vocês. Deus diz, primeiro, Samuel, atenda ao pedido do povo, mas avise esse pessoal, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Samuel explicou então ao povo tudo o que o Senhor tinha dito. Então Samuel disse, o rei tratará vocês assim, tomará os filhos de vocês para serem soldados, porá alguns de vocês para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria, outros para correrem adiante dos carros, colocará alguns deles como oficiais encarregados de 1000 soldados, outros encarregados de 50. E o rei vai pegar o filho de vocês e vocês terão que cultivar as terras deles. Vocês vão fazer a colheita para ele, fabricar as armas e equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão que preparar o perfume do rei, trabalhar na cozinha deles, serem padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosques de oliveiras e dará isso aos funcionários dele. Até parece que a gente está vendo isso hoje. Ficará com a 10ª parte do cereal de vocês e das uvas, quer dizer, ele vai cobrar impostos de vocês para dar aos seus funcionários da corte e para outros funcionários. Versículo 16. O rei também tomará os empregados de vocês, o melhor do gado de vocês, os melhores jumentos para trabalharem para ele. Ele ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês. Vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente se arrependendo por causa do rei que vocês escolheram.
porém o Senhor Deus não ouvirá a queixa de vocês. Mas, versículo 19, o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, disseram, não adianta, queremos um rei, queremos ser como as outras nações, queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar as nossas batalhas. Nessa ocasião, Samuel nada falou da cópia da lei, que tanto Moisés, lá em Deuteronômio 17, já tinha falado que o rei deveria ter uma cópia da lei e deveria ler todos os dias. Samuel não falou disso, dessa cópia que deveria ser entregue no dia da coroação do rei. Porém, como nós acabamos de ler, no dia da apresentação oficial de Saul, ele escreveu as condições do rei e do reinado diante do povo. Veja você aí uma referência de 1 de Samuel, capítulo 10, versículos 24 e 25. Está na sua tela. Samuel disse ao povo, aqui está o homem que o Senhor escolheu. Não há ninguém igual a eles entre nós. E todo o povo gritou, viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu num livro que foi colocado na presença de Deus. E aí mandou todos para casa. Então Samuel, no dia em que Saul foi ungido rei, redigiu como quase que uma constituição o que o rei deveria fazer, o que o povo deveria fazer, e isso foi feito diante do Senhor. Lá na frente, um rei chamado Joás, que foi criado pelo sacerdote chamado Joiada. No dia que Joiada ungiu Joás, ele lhe deu uma cópia da lei. No segundo livro dos Reis, capítulo 11, versículo 12. Olha, está aí, diante de você, na sua tela. Joiada levou Joás para fora do templo, colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma cópia da lei. Hoje nós dizemos que o nosso presidente tem que jurar a Constituição e tal e tal. Naquele tempo a Constituição era a lei de Deus. Aí Joás foi ungido e apresentado como rei. O povo bateu palmas e gritou, viva o rei! Parece, no entanto, que Davi tinha uma cópia dessa lei. Várias vezes Davi mostrado ou escreve que medita na lei do Senhor, como no Salmo 119, versículo 97. Ele diz, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. Está aí na sua tela. Davi, quando foi dar instruções para o rei Salomão, o futuro rei, recomendou também que obedecesse o que estava escrito no livro da lei. E Davi falando com Salomão, 1 dos Reis, capítulo 2, versículo 3. Está aí na sua tela. Salomão, meu filho, faça tudo aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim, meu filho, você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que você fizer. Um outro rei que andou com Deus e obedeceu a Deus e foi um bom rei, foi o rei Ezequias. No segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos 5 e 6, diz que Ezequias confiou no Senhor. Nunca teve um rei igual a ele, nem antes nem depois. Ezequias ficou ligado com o Senhor, nunca lhe desobedeceu, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos e as leis do Senhor que ele tinha dado para Moisés. Esta era a condição do rei. O rei ia bem se ele obedecia a Deus, se ele conhecia a palavra de Deus. Assim também todos nós, se nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra, nós também vamos ter sabedoria e agir bem na vida. Ao longo do tempo, esse livro da lei foi esquecido e abandonado. O seu destino, no entanto, foi virar entulho
e ser jogado junto com tralhas no templo do Senhor. De vez em quando um rei mandava reformar o templo e ele era encontrado, lido, e o efeito que ele causava era de verdadeiros avivamentos e renovação espiritual no meio do povo. Por exemplo, no tempo do rei Josias, o sacerdote Ilquias achou uma cópia dessa lei empoeirada no templo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8, diz que Safã, um dos responsáveis ali, chefe, deu a ordem do rei a Ilquias, o sacerdote. E este lhe contou o que havia achado o livro da lei no templo. Ilquias lhe entregou o livro e ele leu. Meus irmãos, a partir dali, houve uma revolução na vida do povo porque eles obedeciam a Deus. Há uma outra passagem, não está na sua tela, mas eu quero só lembrar de Neemias capítulo 8, quando o povo se reúne para ler a lei em praça pública, de manhã, do nascer do sol até de tarde, e ali houve um concerto com o Senhor. Meus irmãos, se você quiser mesmo andar com Deus, conhecer Deus, fazer a sua vontade, leitura da palavra, meditação, leia sozinho, leia com outras pessoas, leia em grupo, em nome de Jesus. E para finalizar, obediência. A posse, leitura e obediência à lei de Deus deveria ser a constituição do rei e do povo. Deveria ser por esse caminho que ele deveria se guiar. Além do livro da lei, o Senhor enfatizou várias vezes que a obediência ou desobediência à sua palavra eram as condições ou a condição necessária para o sucesso ou destruição do rei, do povo e do país. Vamos ver rapidamente algumas referências aqui. 1 de Samuel, capítulo 12, versículos 13 a 15. Diz: aqui está o rei que vocês pediram. Tudo correrá bem para vocês, se temerem ao Senhor, se o adorarem, se o ouvirem, se obedecer às suas ordens, se vocês e o rei seguirem ao Senhor. Porém, se não ouvirem ao Senhor e se desobedecerem às suas ordens, ele ficará contra vocês e contra o rei. Irmã Gisela, é sobre aquela pergunta, e talvez a Pamela também, é na obediência ao Senhor, ou é na obediência ou desobediência que nós vamos ver a fidelidade de Deus ou nossa infidelidade. Deus permanece fiel, mas se nós formos infiéis, certamente ele não manterá o pacto conosco. 1 dos Reis, capítulo 3, versículo 14, e 1 dos Reis, capítulo 6, versículos 11 a 13, está aí na sua tela. Se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei de você aquilo que prometia Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo Israel. Viverei neste templo que você está construindo e nunca mais o abandonarei. E, finalmente, 1 dos Reis, capítulo 11, versículos 37 e 38. Quanto a você, eu farei governar tudo o que o seu coração desejar. Isso é Deus falando para Jeroboão. Você será o rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar, se você andar nos meus caminhos, e se você fizer o que eu aprovo, obedecendo os meus decretos e meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, eu estarei com você. Eu edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel para você. Bom, na lição de hoje, nós vimos 3 reis, todos escolhidos por Deus, ungidos por Deus, ungidos por homens de Deus. Agora pode mostrar a tela aqui, Davi. Reis que foram amados pelos profetas, como Saul foi amado de Samuel. Reis amados de Deus, como foram Davi e Salomão. Homens que receberam poder, fama, riqueza, sabedoria. No entanto, meus irmãos, tudo isso não foi bastante para que eles não fossem punidos, mesmo contra a vontade do profeta, mesmo contra a vontade de Deus.
Samuel se empolgou com Saul. Saul beijou. Samuel se empolgou com Saul. Samuel beijou Saul. Orou por ele, gritou por ele a noite toda. Ficou o resto de seus dias curtindo uma tristeza por causa do rei Saul. O profeta Gade se empolgou com Davi quando ouviu que ele queria construir o templo do Senhor. O profeta abençoou, mas Deus fez ver ao profeta que aquilo era só empolgação do seu coração. Aquilo era uma alegria só do profeta. Salomão foi amado de Deus desde o início. Deus gostou de ele ter pedido sabedoria. Ele recebeu sabedoria, riqueza e paz, como um dos seus nomes sugere. Gedidias, amado de Deus. Bastou, porém, Davi, pode mostrar talvez a minha figura na tela? Bastou, porém, que esses reis pecassem e logo eles também foram, da mesma forma como foram escolhidos e ungidos, eles foram punidos por Deus. Amados, mas punidos e castigados também. O pecado de Davi trouxe punições para ele, para sua família e para o povo. A desobediência de Salomão trouxe consequências para si e para o povo também. Em todos os casos, a subjetividade, o meu gosto, minhas preferências, o gosto pessoal e o amor do profeta pelo rei tiveram que ficar em segundo lugar, num plano secundário. Concluímos então que um rei escolhido, um rei ungido, um rei amado, no início, não é garantia de que assim permanecerá ao longo do seu reinado. Aprendemos também que na qualidade de um profeta ou sacerdote, é preciso se relacionar com o rei de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa vontade pessoal. Quer dizer que quem deveria mesmo comandar a minha atitude e a sua atitude em todas as coisas na vida, inclusive no nosso relacionamento com o rei, era a nossa vida com Deus, não com os nossos gostos pessoais. Deus amou os primeiros reis de Israel. Os profetas amaram os primeiros reis de Israel. Mas quando eles pisaram na bola, a palavra de Deus permaneceu. E o profeta teve que se render à vontade de Deus. Nós vivemos um tempo em que, de vez em quando, nós achamos que só porque é minha vontade, Deus vai ter que fazer. Alto lá, mais calma, mais devagar. Lembre-se que você é filho. Ele é pai. E na literatura bíblica e na nossa vida com Deus, nós acreditamos que o pai manda. Nós gostamos de algumas coisas e porque achamos que gostamos, Deus tem que gostar do que nós gostamos. Às vezes é assim, às vezes não. E quando não, submetamos-nos a Ele. Deus abençoe. Bom dia. Bom, agora vamos... nós temos ainda tempo para alguma pergunta? Talvez uma pergunta ou duas para finalizar, Gisela? Pastor, eu tenho duas anotadas aqui. Opa, e vamos lá. Talvez os irmãos tenham também, mas eu vou ler as que estão aqui comigo. A primeira pergunta é da classe de esposas. Como discernir se a orientação do profeta nos dias atuais é realmente uma direção de Deus e não de seu próprio coração? E a segunda pergunta é do JP, seu xará. A história da filha de Saul será importante para a EBD? A história da filha de Saul? Acho que ele fala de Mical. É provável. Acho que das filhas de Saul, Mical é que se tornou bastante importante. Essa pergunta, vamos lá pela pergunta das esposas, essa pergunta é bastante interessante. Como saber se um profeta
fala das coisas de Deus. Isso é interessante. Eu quero falar isso na última lição, mas a gente dá uma palhinha aqui. O Moisés, em Deuteronômio capítulo 13, disse, olha, cuidado, vão aparecer profetas no meio de você. Quando a palavra do profeta se cumprir, ele é profeta de Deus. Quando ele errar, pedrada nele. O desconhecimento da palavra de Deus faz com que nós acreditemos em qualquer coisa que alguém diga que está falando em nome de Deus. E nós aceitamos, nós até levantamos a mão e dizemos, eu recebo. Ei, vamos com calma. Vamos com calma. O profeta, mesmo o profeta verdadeiro, pode estar equivocado. No tempo do profeta Jeremias, ele disse, o profeta que profetizar paz. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Se o profeta profetizar paz, se a paz se cumprir, ele é profeta de Deus. Se não se cumprir, ele não é profeta de Deus. Novo Testamento. Em havendo profecia, 1 aos Coríntios, capítulo 14, que fale 1 ou 2. Como quando Paulo escreveu 1 aos Coríntios, ele ainda não era batista, ele deixava as pessoas profetizarem na igreja. No entanto, falava 1 ou 2 profetas. O restante da igreja julgava o que o profeta dizia. Primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 5. Não despreze as profecias. Julguem todas as coisas. Particularmente, eu acho que nós cometemos aqui 2 erros. Os batistas não deixam ter profecia. Os pentecostais aceitam qualquer profecia. A Bíblia não diz nem uma coisa, nem outra. Em havendo profecia, que haja profecia. No entanto, a profecia tem que ser julgada. Se ela se cumprir, é verdadeira. Se ela não se cumprir, não é de Deus. Quando nós aceitamos previamente uma profecia, nós deveríamos ouvir essa profecia como uma bênção, mas não como uma profecia. A profecia tem que ser julgada. E depois de julgada, em conjunto, e não só particularmente, em conjunto, é que ela deve ser aceita, acolhida ou rejeitada. O profeta Agabo pregou na igreja em Antioquia. Ele disse que Deus estava dizendo que ia acontecer uma grande fome e diz que essa fome realmente aconteceu aí mais ou menos no ano 44 depois de Cristo. Mas foi a igreja quem decidiu finalmente se aquela profecia era verdadeira ou não. Pela palavra de Deus, é simples. A profecia deve existir, a profecia deve ser julgada. No Antigo Testamento, se ela se cumprir, é de Deus. Se ela não for cumprida, pedrada no profeta. Julgamento, censo, coletividade, companheirismo. A congregação ouve e julga as profecias. Eu escrevi sobre Mical, eu quero só trazer aqui a ideia sobre Mical. Mical, existe um tempo que ela não acredita muito em Deus. E porque ela não acreditou em Deus, ainda que fosse a mulher amada de Davi, ela não teve filhos com ele, porque ela também não foi uma boa esposa, exatamente porque não acreditou em Deus. JP, eu sei que você não fez essa pergunta para você, mas deixa eu dizer uma coisa aqui para os jovens que estão só de olho nas menininhas bonitinhas, corpinho de garrafa de Coca-Cola, né? Que negócio assim bem delineado e tal, e tal, e tal, e tal. Tome cuidado, porque não é só isso não, tá? Não é só isso não. Tem outra coisa. Essa menina acredita em Deus? Ela é uma menina de Deus? Ela ama o Senhor?
se acontecer isso, então eu acho que você deve investir. Mical era bonita, era desejada por outros homens, inclusive pelo rei Davi. Quando Saul disse assim, eu dou minha filha para quem me conseguir derrotar os filisteus. Davi foi lá e derrotou o dobro de filisteus que Saul queria. Ver que ela era uma mulher muito bonita. Mas era uma mulher descrente. Ela não amava o Senhor. E porque não amava o Senhor, ela trouxe confusão para a sua casa e para o seu casamento. Então, é melhor pensar no futuro e não só naquela beldade que a gente olha na aparência. É isso aí. Tem mais outra participação? Pastor, ainda aproveitando a questão das profecias e dos profetas, a pergunta da Clariana. Em nosso tempo atual, já temos os falsos profetas entre nós. Devemos obedecer a nossos líderes religiosos. Porém, se percebermos que eles não estão falando em nome de Deus, devemos obedecer? Se não percebermos que eles são falsos profetas, Deus nos protege? Ou seja, o que vai pesar para nós é a obediência à palavra, certo? Para essa obediência estar atrelada ao homem, esse homem precisa estar antes atrelado a Deus. Oi, Clariana. Deus abençoe você. Obrigado pela sua participação. Isso é bastante interessante, porque nós não temos tantos falsos profetas como no tempo de antigamente. Veja que num dia só, Elias sozinho lutou contra 450 profetas de Baal. O profeta Micaías, no tempo de Acabe e Josafá, também lutou contra cerca de 400 profetas. É claro que não existe uma relação matemática de um profeta de Deus para 400 falsos profetas, mas às vezes o número dos falsos profetas é maior do que os verdadeiros profetas. Como a gente não sabe logo, assim, de chofre, de chegada, qual é o falso profeta, qual é o verdadeiro profeta, julgamento, bom senso, caldo de galinha, não faz mal a ninguém. Outra coisa, eu mostrei aqui hoje que mesmo, desculpe, um bom profeta pode se equivocar. Ele pode falar coisas na sua própria empolgação. Gade fez isso, Natã fez isso, Isaías fez isso, e aí Deus manda eles recuarem. O bom desses bons profetas é que eles também estão dispostos a ouvir ao Senhor. Isso, no entanto, não tira a minha e a sua responsabilidade de estarmos sempre ligados à palavra de Deus, pesquisando da palavra de Deus, ouvindo a Deus na palavra de Deus, para sabermos a quem dar ouvidos nos dias de hoje. Eu entendo que vivemos dias complicados, mas a palavra de Deus vai nos ajudar a abrir nossos olhos e entendimentos. Eu acho que é só, não é? Alô, tem alguém aí? Bom dia, pastor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Fala aí, Alex. Fala aí, Tudo Alex. bem? Opa. Entre a desobediência de Saul e a dependência de Davi, e a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo e casa de Deus, e nós somos igreja, o que é que o Senhor acha nos dias atuais? Nós estamos mais desobedientes ou a gente tem que buscar mais a dependência de Deus? Rapaz, eu não sei não, essa matemática é meio difícil. Mas Saul, eu acho que ele fez uma opção. Saul tinha algumas coisas que o dirigia. Quando você observa a conversa dele com Samuel, você vê que ele é meio apressadinho. Eu até queria colocar no título, no lugar de Saul, amado de Samuel, eu queria colocar Saul, o apressadinho. Saul tomava decisões muito rápidas, não pensava muito. Saul andava muito pela cabeça dos outros. Ele diz que temeu os inimigos. Numa outra ocasião, diz que Saul ficou pressionado pelos seus companheiros e o seu povo.
ele ficou com medo de ficar sozinho e os soldados picarem a mula e ele ficar só. Quer dizer, Saul é um homem dominado pelas circunstâncias. Eu diria que Saul é meio Maria vai com as outras. Davi, por outro lado, veja que eu mostrei hoje pelo menos 4 erros de Davi. Mas eu mostrei também 8 acertos de Davi. Isso quer dizer que Davi mais consultava a Deus e sempre que ele consultava a Deus, ele acertava na mosca. E quando ele não consultava a Deus, ele metia os pés pelas mãos. Bom, todos nós talvez sejamos como Saul, dominados pelas circunstâncias, dominados pelo medo, não gostamos de ficar sozinhos, e somos influenciados pelos outros, temos medo do que os outros pensam, etc, etc, etc. E às vezes a gente comete mais erros do que acerto. O bom mesmo seria manter uma confiança em Deus, seria andar com Deus, pedir a opinião dos outros. Veja que Davi, ainda que fosse orientado por Deus, diz que Deus veio sobre Davi e ficou com ele todos os dias. Ainda assim, Davi pedia opinião para o profeta Gade, o profeta Natã, o profeta Ido, profeta Aías, pedia orientação de Zadok, de Abiatar, de Aimeleque. Então, e diz que ainda tem um monte de conselheiros que o aconselhavam. Bom seria se nós fôssemos mais parecidos com Davi do que com Saul. Bom seria. Queira Deus que você, Alex, e eu, e os irmãos que nos veem hoje de manhã, fôssemos ou que sejamos como Davi, que Amém. está buscando Deus em todo momento, todos os dias, mesmo quando a gente sabe o que fazer, como aquilo que o Edson falou ainda há pouco. Davi sabia o que fazer e achava então que só devia fazer. Não, mesmo quando você sabe o que fazer, é sempre bom perguntar ao Senhor e pedir a Ele. É isto que nós devemos fazer sempre ao Senhor, pedir orientação para Ele. Amém. Gisela, acho que está na hora de você fechar, despedir a turma. Eu agradeço mais uma vez a companhia de você. Agradeço o pessoal aqui do Estúdio 1 e o pessoal de tantos estúdios aí, as pessoas que serviram também como âncora, a ancoragem deste serviço, o Alex, o Roberto, o Edson, você, Gisela, Milena, Henrique. Muito obrigado e muito obrigado pela promessa de que semana que vem vocês não vão me matar de sede aqui, e ao pessoal do estúdio aqui também correu e serviu a água, o cafezinho. Obrigado a todos vocês, obrigado pela companhia, Deus abençoe você. Gisela, é com você. Amém. Meus irmãos queridos, para nós encerrarmos, vamos fazer uma oração, né? Colocar o nosso dia nas mãos de Deus, o culto que nós teremos logo mais às 18 horas, inclusive conto com a presença de todos, né? Todos que estão aqui, que também participem do culto vespertino. E eu vou pedir ao pastor Marco para fazer a oração final. Amém? Amém. Amém. Gisela. Oi. Eu peço oração pelo meu marido, que está fazendo aniversário. Opa! Hoje é o aniversário do pastor Naldo. Nessa oração final, então, parabéns, pastor. Que Deus abençoe muito sua vida, viu? Obrigado. Eu vou pedir para que o pastor Marco também peça uma bênção especial para você hoje, viu, pastor? Obrigado, que Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Amém. Parabéns. Parabéns. Vamos orar, então, meus irmãos. Senhor Deus, nesta manhã maravilhosa, Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, por estarmos juntos e reunidos, aprendermos mais da sua palavra. Pai, que aula maravilhosa, que o Senhor Deus continue abençoando e usando o nosso pastor, o nosso professor, João Pedro. Muito obrigado, Senhor Deus,
por ser uma pessoa, Senhor Deus, como aquele que apregou, Senhor, a palavra do Senhor entre nós. Obrigado, Senhor Deus, por esta aula. Obrigado, Senhor Deus, pelas famílias, pelas vidas que aqui estão reunidas, Senhor Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Possamos colocar em prática, meu Deus amado, o que nós ouvimos, e possamos pegar gosto, Senhor, por lermos, estudarmos mais a sua palavra. Meu Deus, e nesta manhã, Senhor Deus, adiante, nós queremos apresentar a vida do pastor Naldo, Senhor, que faz mais um ano de vida. Senhor Deus, derrame das bênçãos do Senhor sobre sua vida, continue sustentando a vida dele, a vida da Pamela, Senhor Deus, dos filhos, que o Senhor Deus esteja, Senhor, em todo o tempo, Senhor, dirigindo e usando os teus filhos como o Senhor tem feito para abençoar a vida, Senhor, desta igreja, da nossa igreja. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã maravilhosa. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Parabéns, pastor Naldo. Amém. Parabéns, Naldo. Parabéns, Naldo. Parabéns, pastor Parabéns, Naldo. Naldo. Parabéns, Muito obrigado, pastor. Parabéns, Parabéns a todos. Glória a Deus pela aula maravilhosa. Parabéns, pastor. Bom dia para vocês. Deus abençoe. Até às 18 horas, irmãos. Naldo, tô indo almoçar. Parabéns, pastor Naldo. Um abraço. Tô indo almoçar aí. Ótimo domingo para todos. Bom almoço. Tô indo almoçar aí, Naldo. Puxado de bode para todos. Parabéns, Naldo. Capricha na farofa aí, Naldo. Obrigado, pastor. Eba. Obrigada, foi muito legal, foi muito bom, edificante. Muito bom. Berê. Berê. Pará, Berê. Parabéns, pastor Naldo. Oi, Edson. Um abraço, Berê. Oi para você. Deus abençoe. Bom dia. Um abraço. Eu ouvi que tem alguém do Maranhão assistindo, tá aí? Eu não sei se ainda está. 90 pessoas. É a Catarina. A Catarina? Não, a Catarina não, era não. Era a irmã. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Era a irmã Fran. A irmã Franciele, estava com a gente também. Ela é do Nossa Maranhão. amiga. Era do Maranhão? Que a Catarina está lá no Maranhão. também. A Catarina Maranhense, mas o pastor falou que foi da irmã Franciele, que estava lá, que é maranhense também. Estava lá em Recife. Também está lá no Maranhão. Quer dizer que se tirasse os maranhenses daqui, a classe ia... Pastor, Brasília é assim. Brasília é assim, 60% maranhense, 30% piauiense e o resto. Exatamente. Exatamente. Olha, E a paz, meus irmãos. eu quero dizer, para registrar aqui, que essa lição está mais ou menos boa, porque o Hugo está me ajudando, viu? Um abraço, jovem Hugo. Cadê o Hugo? Tá aí? Acho que ele deve ter saído. Pastor Naldo, parabéns, Deus o abençoe. Daqui 30 minutos eu estou aí. Obrigado, meu querido. Que Deus abençoe. Beijo, Hugo. Prazer estar contigo hoje, Hugo.